tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal rico, cheio da grana, de finesse. Porque como você já viu pela thumb, hoje nós vamos ter uma batalha de titãs. Desse lado aqui eu tenho o Lush 2 e do outro lado eu tenho o Vibra Lush 3. Será que realmente compensa gastar essa grana nesses Vibras aqui? Começa por aí. Agora, se eu já tiver o 2, compensa mesmo trocar pelo 3? Esse vídeo vai ser baseado em cima de dados, porque eu reuni todas as informações que eu conseguia ou as que eu achava mais importante pra trazer pra vocês, hein? Em troca, a única coisa que eu tô te pedindo é uma dedada, hein? No like aqui embaixo pra mim, por favor, que isso me ajuda muito na divulgação do canal. Não deixe também de se inscrever e aqui embaixo tem um botãozinho muito legal, que é o botão do Valeu Demais, caso você queira apoiar o canal, combinado? Vamos começar o vídeo. Eu tenho quase certeza absoluta que você já viu um desse aqui, pelo menos a fotinha dele. Ou se você frequenta alguns sites adultos, né, de alguns vídeos, muito provavelmente você já viu esse Lush 2. Ou pode ser que você também já tenha visto o Lush 1, tá? Porque ambos são bem famosos. Esses Vibras da marca Lovence, geralmente eles acabam ficando muito famosos nesses sites adultos, porque muitos dos criadores, né, dos modelos que estão lá, ou os atores, acabam utilizando muito esse produto também para vender conteúdo solo. Por exemplo, tem alguns criadores que fazem câmera, né, ou seja, ficam lá nas lives e do outro lado sempre tem gente assistindo. Ela pode convidar alguém para ir numa sala privada, passar o link desse Vibra aqui e lá na casa o cliente fica controlando como é que vibra, se vibra forte ou não, se vai ser fraco com a voz dele. Aí é ele que decide. E por conta disso o preço acaba sendo um pouquinho mais elevado. Então, geralmente, os criadores que gostam de investir nesse meio, sempre em como captar clientes novos ou ter algum diferencial, acabam recorrendo a esse Vibra, porque ele é um dos pouquíssimos que consegue se conectar em qualquer parte do mundo. Então, se eu estiver fazendo uma live e eu tiver com um cara que tá lá na China, ele vai conseguir movimentar esse Vibra se eu passar o link para ele. Mas por conta dessa característica, o preço dele é meio salgadinho, viu? Esse aqui, o Lush 2, o mais barato que eu encontrei foi a partir de R$1.000. E aí o preço máximo que eu achei foi 1.500. Agora, esse Lush 3 aqui, que é o último que a Lovence lançou, da linha Lush pelo menos, você só encontra ele a partir de R$2.000. E o preço mais caro que eu achei foi R$3.000. Então aqui eu tenho facilmente R$4.000 na minha mão. E o que justifica esse preço exorbitante? Já contei pra vocês que ele funciona em qualquer parte do mundo. Outra característica é que eles, os originais pelo menos, eles já saem com 1 ano de garantia. Isso dá para ser estendido dependendo de onde você comprar, mas de fábrica aqui no Brasil já é pelo menos 1 ano que você tem garantido de um dos melhores Vibras. Também já comentei com vocês que esse Vibra Lush ele funciona via aplicativo no seu celular, então você consegue comandar o que você quiser. Por voz, por música, com despertador. Todas essas funções eu já mostrei em um vídeo pra vocês. Eu vou deixar o link aqui nos cards pra você ir lá assistir depois, fechou? E se você tiver também um Apple Watch, que não é o caso do meu aqui, você também consegue comandar esse Vibra pelo seu relógio. É muito legal. Na época que eu tinha um Apple Watch, eu também utilizava. A linha Lush também é um dos Vibras mais silenciosos que nós temos. Um exemplo, o Lush 2, ele alcançava mais ou menos ali uns 46 decibéis, que é como se fosse uma conversa bem baixinha dentro de uma sala de aula, por exemplo. A bateria também é muito boa, o Lush 2 ele dura mais ou menos umas 3 horas, e isso ele ligado ininterruptamente na potência mais forte possível. E se você também gosta de uma piscininha ou de uma banheira, esses Vibras eles podem ficar submersos. Mas aí tem uma coisa, debaixo da água ele não vai funcionar o Bluetooth, tá? Então para você ir trocando as variações de vibração, por exemplo, aqui em cima ele vai ter um botãozinho que você pode apertar. Além dele também ser muito potente, então realmente são Vibras
que valem esse investimento. A gente entende que é um negócio caro para colocar na pepeca, mas vamos dar aquela valorizada, não é mesmo? Todas essas características que eu falei pra você, elas são referentes ao Lush 2. E agora eu vou começar a contar pra vocês quais são as diferenças entre eles, tá? Pra gente fazer um comparativo bem bonitinho. O Lush 2, ele aguentava mais ou menos umas 3 horas dele 100% ligado, né? Agora, o Lush 3, ele pode durar até 5 horas. Lembra que eu falei que era um dos vibras mais silenciosos? Pois é, o Lush 2, ele atinge mais ou menos 46 decibéis. Agora, o Lush 3, ele vai atingir 43 decibéis. Teve uma redução? Teve, não há como negar, né? Mas não vai ser um negócio muito... Outra diferença é que essa cauda aqui, eles começaram a deixar ela fixa, então ela é um pouquinho mais durinha. Diferente, deixa eu colocar aqui, do Lush 2, que a cauda dele, ó, ela era assim, bonitinha, enroladinha. Só que com o tempo, ela foi ficando cada vez mais molinha. E por que eles mudaram isso? Por que eles deixaram essa parte aqui mais durinha? Pelo que eu li no site do fabricante, eles falam que esse formato um pouco mais durinho, ele acaba se mantendo melhor na pele. O carregamento dele também mudou, agora ele é magnético e isso ajuda a acelerar o processo de carregamento. Eventualmente, o sinal do Lush 2, ele poderia ter algumas falhinhas, né? E aí você precisaria reconectar. Mas comigo, sinceramente, isso nunca aconteceu. Mas eu também nunca usei com alguém lá na China, por exemplo. Quando eles lançaram o Lush 3, eles também melhoraram a placa de circuito impresso e também alteraram a antena dele. Ou seja, as captações de Bluetooth dele acabaram melhorando bastante e aparentemente o pessoal não reclama mais tanto que o sinal acabou falhando. Mas uma das principais mudanças que eles fizeram foi no motor da vibração. Isso porque o Lush 2, ele tinha uma vibração padrão, ou seja, para cima e para baixo. Agora, o Lush 3, eles alteraram e agora ela faz movimentos de círculos. Se você colocar os dois vibras lado a lado, você vai ver que eles vão vibrar de formas diferentes, mas ainda assim, a vibração do Lush, ele acaba sendo realmente diferenciada. Mas, na minha opinião, a vibração, a intensidade, elas acabam sendo muito próximas. Um detalhe que eu não falei pra vocês sobre o Lush 2. Eu já tenho ele já há alguns aninhos, inclusive. Então ele tá durando bem, nunca pra mim deu nenhum problema. Realmente esse vibra é um dos meus favoritos, se não for o mais favorito. Mas eu percebi que com o tempo, esse silicone aqui dele, ele tá ficando um pouquinho mais largo. Então aqui na pontinha, no vídeo eu acho que eu não vou conseguir mostrar isso muito bem pra vocês. Aqui na pontinha ele sobra um pouquinho de silicone, que isso antes, quando eu comprei, não acontecia. Então eu imagino que em algum momento eu iria perdê-lo. Agora colocando os dois lado a lado, qual que a gente escolhe, gente? Do fundo do meu coração, eu vou continuar com o meu Lush 2. Não que o 3 seja ruim, eu vou explicar pra vocês. Se você tiver grana e quiser um Vibra Lush, aí eu vou te recomendar de comprar o Lush 3. E isso porque ele realmente teve algumas melhorias em questão da bateria, que eu acho que é uma coisa que é muito relevante. E principalmente também em relação à conexão. A vibração em si não é lá essas coisas. Mas se você não tá com tanta grana assim, pelo menos não pra enfiar na sua pepeca, então você pode mandar ver no Lush 2, que ele não vai estar perdendo nada pro outro. Agora, se você tem o 2 e aí tá pensando em comprar o 3, eu vou falar pra você não comprar, ficar com o seu 2 mesmo. E eu gosto tanto do meu Lush 2 que eu utilizo ele muito mais do que o Lush 3. Na verdade, o 3 ele fica bem guardadinho, assim, de super step. Eu quase não utilizo. Agora, o 2, até ontem eu tava usando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você gastaria 3.000 reais pra você enfiar na pepeca ou em qualquer outro lugar, tá? Pra deixar muito claro, eu não sou rica, tá? Mas na época que eu trabalhava com o sex shop, que eu fui por muitos anos, eu conseguia comprar esses produtos pra vender na loja e eu aproveitava e pegava um pra mim também.
Não esquece de deixar o joinha aqui pra mim, tá? E de se inscrever neste canal lindo e maravilhoso, porque eu tenho certeza absoluta que vai ter outros vídeos que você vai adorar. Combinado? 1 milhão de beijos e eu te vejo na próxima.